Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de Tecnologia e Sociedade. E hoje nós continuamos com a proposta do estudo sobre carta de leitor, sobre esse gênero textual. O que ele é, nós já conversamos na aula anterior, é uma carta que se escreve para o editor de uma revista ou jornal, para o editor até de uma rede de televisão, se você tomou posse do assunto a respeito, do que foi tratado pela rede de televisão, ou você também pode escrever para o autor da matéria, ou para a própria revista, para o jornal, e para que você se manifeste a respeito daquilo que foi tratado, do assunto colocado ali no portador e que você, leitor, tomou posse de alguma maneira, tá bem? Então, vamos lá para mais um passo nesse estudo e vamos para a notícia que trouxe a matéria, o assunto em questão, o assunto de relevância, de importância e, portanto, ele é noticiado, e que o leitor toma posse dessa matéria, desse assunto aí, trazido pela notícia, e depois ele se manifesta, ele sente vontade, desejo, necessidade também de expor a sua opinião a respeito, as suas considerações, aquilo que ele acha, Então, aí, a partir da leitura de uma matéria, de um assunto que foi trazido em uma matéria, ele pode, então, se manifestar participando ativamente, desta relação com o texto. Então, os textos do noticiário, as matérias trazidas na notícia e a carta de leitor se relacionam. O que isso significa? Significa que eu, a partir do momento que leio uma determinada matéria, que traz algum assunto que me torna interessante, que eu me interesse e que eu desejo me manifestar sobre aquilo, nesta realização aí de manifestação ativa, do leitor, eu tenho aí a relação entre esses textos, ou seja, a minha carta, ela só existe porque eu li sobre determinado assunto em uma matéria que foi noticiada aí em uma revista periódica ou em um jornal, tá certo? Então, nós temos esta relação. Só serei um escritor de uma carta de leitor quando eu leio algo e desejo então me manifestar a respeito, ou seja, participando ativamente, nesta função aí textual. Então, vamos lá, a relação entre a notícia e a carta de leitor. Eles estão sempre relacionados. Não se escreve uma carta de leitor sem ler algo, tá certo? Nós não escrevemos uma carta de leitor tratando de um assunto que nós não tenhamos lido sobre ele, tá? E vamos nos direcionar a quem? A que portador, qual editor, por acaso, que nós queiramos, então, nos dirigir, a qual autor? Então, existe uma relação aí muito próxima, entre esses dois textos. Então, eu somente serei um escritor de uma carta de leitor, produzirei uma carta de leitor, se eu tenho aí uma atitude leitora, se eu sou leitor de alguma matéria publicada em um portador de textos, tá bem? Que pode ser a revista, o jornal e aí por diante. Vamos, então, para a leitura do texto que embasa a carta de leitor, que coloca o leitor na condição de leitor e que, a partir daí, e somente a partir desta posição leitora, é que eu posso, então, produzir uma carta de leitor, correto? Então, vamos lá para aquilo que
embasa a produção de uma carta de leitor, neste caso que nós estamos estudando. Nós temos aí que o veículo de comunicação, o portador, aquele que trouxe o texto, é o portal G1, publicado aí no dia 8 de janeiro de 2016. Então, o indivíduo, a pessoa, né, ele só se torna leitor a partir do momento que ele toma aqui conhecimento desta notícia, deste assunto, quando ele lê esse assunto publicado no portador, tá bom? Então, a partir daí, né, ele tem essa posição leitora. Vamos para o que está sendo colocado e qual é a matéria que o portal, né, trouxe para que fosse lida. E vamos lá, então, para a leitura da matéria. IBAMA investiga se lama de Mariana, Minas Gerais, chegou a Abrolhos, Bahia. Região é um dos principais santuários ecológicos do país. Testes em laboratório vão apontar origem da mancha vista no mar da Bahia. Então, nós temos o título, que é essa parte aí que está escrita em letras maiores, em negrito. Então, esse é o título, esse é que faz o chamamento do leitor, é que faz com que o leitor saiba o que estará sendo tratado, né, neste texto que está aqui noticiando algo. E então, a partir dessa chamada, através do título, o leitor, então, terá ou não interesse por aquilo que está ali colocado. E depois vem o subtítulo. O que é o subtítulo? É aquilo que vem discorrendo, dando maior detalhe sobre o assunto, então, que em seguida será ali colocado. Então, nós temos o título que fala sobre a investigação do IBAMA, né? E depois nós temos o subtítulo que vem falando sobre a região aí, que está verificando se essa mancha de lama chegou lá, que é Abrolhos. Então, vem falando para nós o que é Abrolhos, que lugar é esse. Então, está falando, região é um dos principais santuários ecológicos do país. Está situando o leitor, né? Está dando condições que o leitor saiba que lugar é esse, que importância tem esse lugar. Por que está se investigando? É claro que todo lugar merecia aí investigação, cuidado, mas principalmente esse lugar que é de muita importância ecológica. Então, o subtítulo vem tratando do lugar, vem colocando para nós, leitores, que lugar é esse? Que importância tem esse lugar para nós? Qual é a sua importância? E aí, então, vai colocando que essa região é um dos principais santuários ecológicos do nosso país. Testes em laboratório vão apontar origem da mancha vista no mar da Bahia. E está aí colocando que o laboratório está fazendo testes para verificar se essa mancha que viram lá no mar, nessa altura lá da Bahia, na região de Abrolhos, se tem a ver com a lama de Mariana, ok? Então, vamos lá agora para o corpo da matéria. O que é o corpo da matéria? É quando, então, a notícia começa a ser tratada aí, né? Trazendo o assunto para nós, trazendo tudo o que está acontecendo, noticiando o fato, né? A ocorrência. Então, vamos lá para a leitura da matéria. O assunto é a enxurrada de lama liberada pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, há 2 meses. Depois de atingir praias do Espírito Santo, ela pode ter mudado de rumo e chegado ao litoral da Bahia e ao arquipélago de Abrolhos. Arquipélago é um conjunto de ilhas, viu, crianças? Uma mancha foi identificada no mar bem nessa região. Então, verificaram ali uma mancha estranha no mar nessa região. O arquipélago, com 5 ilhas, abriga o Parque Marinho dos Abrolhos, um dos principais santuários ecológicos do país.
do nosso país Brasil, certo? Fica a 70 quilômetros da costa, na altura da cidade de Caravelas, no sul da Bahia. Todos os anos, Abrolhos recebe centenas de baleias jubarte que migram em busca, vamos para o outro ladinho da matéria, que migram em busca de águas mornas para a reprodução e o nascimento dos filhotes. O desastre ambiental de Mariana pode ter atingido também algumas das praias turísticas mais importantes da região. A confirmação de que houve ou não mudança de rota da lama da barragem da Samarco em Mariana sai em 10 dias. Testes em laboratório vão apontar a origem dessa mancha vista no mar da Bahia. E aí nós temos então aqui a referência extraído do portal G1. Então nós temos o portal via internet, né? Então tá lá o endereço http Google, e aí a tia não tá conseguindo enxergar o resto, tá? Que são as letras que correspondem. Acesso em 25/5/2016. Olha só, nós temos uma data inicial lá e nós temos uma data aqui no final. Vamos observar a diferença. Aqui, crianças, é a data da publicação. Essa data, 8 de janeiro de 2016, é a data que essa matéria foi publicada no portal. Agora, essa data que está aqui abaixo, que nós vemos aqui, 25/5/2016, é a data que foi acessado aí através da internet, esse portal online, né, que é um jornal que está abrigado nesse portal, e aí esse acesso aqui, né, para essa matéria, para essa organização aqui deste estudo de carta de leitor, se deu no dia 25 de agosto de 2016, mas a publicação da matéria no portal jornalístico foi aqui nessa data de 8 de janeiro de 2016. Tudo bem, meus amores? Tudo entendido com relação a isso? Então, olha o assunto tratado na matéria jornalística. Que assunto foi tratado aqui? Do que nós estamos vendo aqui, sobre o que nós estamos lendo na matéria? Então, sobre a possibilidade do derramamento de lama na barragem da Samarco, lá em Mariana, Minas Gerais, poder ter chegado ao mar da Bahia, neste local, em Abrolhos. E por que essa notícia? Porque Abrolhos é um santuário ecológico, porque Abrolhos é uma região de muita importância ecológica, porque ali as baleias jubarte procuram, então, lugar, águas mornas para se reproduzirem, para que nasçam os filhotes. Então, olha que tem toda uma situação com relação à mancha que está no mar, né? Que possivelmente é aquilo que vem da barragem de Mariana, que foi rompida lá, a barragem da Samarco, e essa lama está chegando até Abrolhos, chegou até lá e pode prejudicar ali os animais marinhos, prejudicar ali a reprodução das baleias, porque a lama é tóxica, né? Cheia de dejetos químicos que matam, então, a vida marinha. E aí, diante desta matéria, nós vamos ver o seguinte, que o leitor, ele leu essa matéria, ele se interessou por ela, ele quis então, leu, tomou posse ali do assunto em discussão, né? E ele então sente vontade de se manifestar a respeito. Ele quer participar ativamente desta situação que está aí ocorrendo com relação ao derramamento da lama
da barragem de Samarco e Mariana. Ele quer também ser ativo na discussão deste assunto, desse fato que ocorreu. Ele quer dar ali a opinião dele, considerações que ele tem a respeito. Entendem, então, como que isso acontece? Vamos lá para, então, agora, olha só, ler a carta de leitor sobre o assunto da notícia que nós lemos aí, né? Então, vamos lá. Deixa eu te me organizar aqui para que a gente possa ler a carta, então, escrita por um leitor, tá certo? Olha a carta, né? E aí a tia Vilma lerá aqui a carta escrita por um leitor. Olha a relação desse texto, carta, escrito aqui na carta de leitor, com relação à matéria publicada, tá? No portal G1. Então, vamos lá. A lama do Rio Doce. Ele se refere aqui à lama do Rio Doce. Ele coloca o título, né, da carta aqui, considerando ali a matéria que ele leu, a lama do Rio Doce. É essa a matéria que ele leu, que é aquela que nós lemos anteriormente, a lama do Rio Doce, que pode ter chegado ali a Abrolhos. A lama tóxica da barragem de Mariana, Minas Gerais. Deixa eu te uma. Gente, não é fácil a gente. De Mariana, Minas Gerais, já chegou ao Santuário Ecológico de Abrolhos, na Bahia. E ainda existem muitas perguntas sem respostas para entender este desastre criminoso. Como é possível que essa obra tenha obtido licença ambiental? Olha só, olha, ele está fazendo uma colocação. O que estão fazendo com os resíduos tóxicos agora que a barragem não existe mais? Joga tudo direto no rio? As atividades de mineração foram paralisadas ou continuam? Como se nada tivesse acontecido. Existe algum plano para mudar esse processo para o futuro? Alguém está falando em tratar os resíduos em vez de represá-los indefinidamente? O Brasil já se deu ao trabalho de pesquisar sobre como é equacionado esse problema nas mineradoras dos países desenvolvidos? Certamente não. Usam essas barragens criminosas no primeiro mundo. Então, certamente não usam essas barragens criminosas no primeiro mundo. Dá trabalho e custa caro descontaminar lama de mineração. Mário Barila Filho. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Extraído do Espaço do Leitor, do jornal Estado de São Paulo, http, Google, lá, acesso em 30/5/2016. Então, vamos lá, crianças. O que nós podemos relacionar aqui? Que a matéria que nós lemos, ela então foi publicada sobre então a lama que foi derramada através do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. A notícia está dizendo que essa lama pode ter chegado até Abrolhos, que é um santuário ecológico no Brasil, porque ali abriga, além de muitos e variados animais marinhos, vidas marinhas, também é um reduto, é um lugar de procriação das baleias jubarte. Elas migram no verão em busca de águas mornas, aliás, no inverno, me desculpem, das águas mornas para se reproduzirem. Então, aí está a notícia diante do fato ocorrido, que é o rompimento da barragem,
a contaminação de todas as regiões ali afetadas por essa lama. E depois o leitor Mário Barilla Filho, que se manifesta a partir da leitura da notícia, ele deseja colocar algo que ele pensa, que ele sente com relação a esse desastre, e ele vem então fazendo as suas colocações. E nós temos que as suas colocações, elas são bem trabalhadas ali, através de perguntas, de questionamentos, né? Então, vamos ler novamente a carta do leitor para que a gente tenha noção dessa relação entre esses dois textos e qual foi o ânimo do leitor, ou seja, aquilo que motivou para que ele escrevesse a carta, ok? Então, vamos lá. Relendo a carta. A lama do Rio Doce. Então, ele está relacionado? Não está? Olha, a carta que ele está escrevendo é sobre o quê? Sobre a lama do Rio Doce. Não é sobre outra coisa, é sobre essa matéria que foi aí publicada. A lama tóxica da barragem de Mariana, Minas Gerais, já chegou no Santuário Ecológico de Abrolhos, na Bahia. E ainda existem muitas perguntas sem respostas para entender esse desastre criminoso. Como é possível que essa obra tenha obtido licença ambiental? Olha aí. A postura dele, a posição dele, a ideia dele, o pensamento dele a respeito desse acontecimento. Como que pode, né, acontecer aí a possibilidade do funcionamento daquela barragem? Como que ela obteve autorização para estar ali instalada, para que aquela mineração esteja funcionando, que tenha tido essa licença ambiental? Então, ele vem colocando a postura leitora dele, a opinião dele, através de questionamentos. Como é possível, né, que então teve licença ambiental para esse funcionamento? Depois ele prossegue. O que estão fazendo com esses resíduos tóxicos agora que a barragem não existe mais, ou seja, que ela rompeu e que não existe mais a barragem para que coloque lá os resíduos tóxicos? Joga tudo direto no rio? É isso que estão fazendo? Eles estão colocando as possibilidades, ele está questionando. Então, aquilo que ele pensa a respeito, ele está trazendo em forma de perguntas, de questionamentos. Então, joga tudo no rio direto? As atividades de mineração foram paralisadas? Ou elas continuam assim, como se nada tivesse acontecido? Existe algum plano para mudar esse processo para o futuro? Eles estão pensando em mudar aí o processo dos resíduos tóxicos aí das barragens que utilizam os resíduos tóxicos ali, que armazenam, que deixam ali somente guardados sem descontaminação? Alguém está falando em tratar os resíduos em vez de represá-los indefinidamente? Alguém está pensando em mudar esse processo, ao invés de ficar colocando resíduos ali, armazenando indefinidamente? Alguém está pensando em tratar esses resíduos ao invés de depositá-los simplesmente ali no ambiente? O Brasil já se deu ao trabalho de pesquisar sobre como funciona esse problema, como é equacionado, como é resolvido esse problema nas mineradoras dos países desenvolvidos? Ou seja, como que lá fora, nos países desenvolvidos, isso é cuidado, isso é tratado, isso é resolvido? Certamente não usam essas barragens criminosas. Ele está falando que lá nesses países desenvolvidos, certamente eles não tratam dessa maneira os resíduos da mineração. Eles não usam essas barragens criminosas. Então, esses países de primeiro mundo já, né, desenvolvidos, não usam esse meio de armazenamento de resíduo tóxico. Dá trabalho, custa caro descontaminar a lama de mineração. Ele está trazendo ali, olha só, o que ele sabe, que é caro, que dá trabalho, descontaminar. Então, além do trabalho maior,
tem um custo maior, ou seja, terá um gasto maior. Então, será uma economia para eles armazenarem desse jeito. Então, esse gasto eles não querem ter. E aí ele se identifica, né? Ele, leitor, Mário Barila Filho, e ele coloca de onde é que extraiu, então, a carta aqui, que foi do estado de São Paulo, que é o jornal, na data, então, 30/5/2016. Crianças, aqui nós temos hoje que fazer o estudo desta relação da matéria e da carta de leitor. Em compreender que uma carta de leitor ela existe a partir do momento que a pessoa ela tem a postura leitora, que ela se torna um leitor da matéria publicada. E através dessa leitura, ele ali participando ativamente, né? Quando ele então coloca a sua opinião a respeito, coloca questões sobre o assunto apresentado, sobre o problema ocorrido. Então, ele está participando ativamente na discussão desse fato. Então, a postura leitora daquele que leu e daquele que está participando ativamente, escrevendo para o jornal, para o editor do jornal, para o portal, para o portador que trouxe até ele, leitor, a matéria que ele está lendo. Então, nesta relação notícia, leitor, carta de leitor. A carta de leitor só pode ser com relação a uma matéria lida, senão não tem como ela existir, compreende? Então, estudem, entendam aí a matéria noticiada, entendam a relação desses dois textos, que é a notícia e a carta de leitor, por que a carta de leitor existe e a que assunto, a que tema essa carta está relacionada, né? Então, o leitor aqui só pôde escrever porque ele leu sobre essa matéria neste portal jornalístico. E aí ele trata, dando a sua opinião sobre o assunto, e a opinião dele vem colocada através de muitos questionamentos. Esses questionamentos fazem com que as ideias aqui sejam postas e sejam argumentos que justificam aí por que ele está escrevendo, tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe a vocês. E a tia Vilma deseja agora um feliz Dia das Crianças, muita luz na vida de vocês, saúde, bastante paz na vida, alegria, e que Deus, então, ilumine a vida de vocês, crianças, para um futuro melhor. Um grande beijo.